Boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos começar uma apresentação do projeto de extensão de fundações e solos do curso de Engenharia Civil da ENIAC, segundo semestre de 2025, e a nossa finalidade principal é ajudar ao leigo, a sociedade, a entender a como fazer a escolha de um profissional e qual é o passo a passo que ela deve seguir para não só conhecer, mas também acompanhar o processo de escolha da fundação de sua obra, tá bom? Então nós vamos seguir aqui uma apresentação de slides e ao final nós vamos deixar o link para quem quiser ver essa apresentação aqui, tá bom? Bom, primeiro, o título, o tema do nosso trabalho é a escolha do alicerce da sua obra, tá bom? Bom, esta apresentação aqui, ela destina-se a quem, então? Ao profissional iniciante e às pessoas que desejam conhecer mais sobre a escolha de fundação, que eles conhecem como alicerce da obra, Nós vamos ver aí qual que é a diferença de um alicerce e de uma fundação. São conceitos diferentes para a engenharia. Bom, então nós informamos sempre que você deve consultar um profissional sempre qualificado, Neste caso, um engenheiro, para avaliar os aspectos da segurança da tua obra e também da legalidade da tua obra. O profissional qualificado é aquele que é formado na profissão e profissional habilitado é aquele que é inscrito no conselho de classe. Então, além de qualificado, tem que ser habilitado para dar essa consultoria para você na sua obra, tá bom? Então, antes de iniciar, observe a construção, observe, buscar informações sobre a área, se essa área é um local já conhecido ou um novo local. Então, você tem que sempre perguntar para você mesmo: o local que você escolheu tem uma boa acessibilidade? Você conhece sobre o solo daquele local? Você sabe se naquele local você pode ter apenas a sua residência ou no futuro pode se tornar um comércio, uma indústria, ou não, só pode ser uma residência naquele local? Você já avaliou o custo daquele local para ver se é viável ou não? Você já verificou a infraestrutura que tem nos entornos daquele local que você está escolhendo? Se você tem uma escola, um comércio, você já verificou isso? Considerou o clima lá? É um local que tem alagamentos? É um local que tem, devido a uma presença de uma pedreira, um tremor de terra? Locais que tem pedreira próximo tem tremor de terra, colapso de vidros, trincas e fissuras que aparecem nas estruturas por causa do tremor de terra. Você já verificou a documentação daquele local? Se aquele local é documentado, se existe uma matrícula, se essa matrícula está registrada, a condição da legalidade da tua obra, você já verificou isso? Então, isso são aspectos que você deve sempre acompanhar na tua obra, tá bom? Então, uma vez verificado isso aí, uma vez escolhido o local, aprofunde-se em conhecer, então, as características do solo. Bom, mas para que isso é importante? Você precisa saber se está construindo em cima de areia, de síltio ou de argila, porque essas condições do solo é que vai respaldar a escolha da tua fundação. Então, nós colocamos aí no slide esse triângulo, Esse triângulo que mostra os diferentes tipos de solo que você pode encontrar no seu terreno. Esse é o objetivo dessa extensão, é te ensinar um pouco mais sobre isso, para você ficar um pouco mais tranquilo sobre isso. Então, como conhecer o solo onde iremos construir? Bom, existem várias formas. Entre as mais utilizadas é a investigação do solo por meio de SPT, que é um teste de penetração padrão. Nada mais é do que um dispositivo que é colocado sobre o solo e ele vai fazer uma perfuração de metro em metro e vai retirar as amostras do solo, depois vai ser levado para um laboratório e eles vão te dizer a cada metro de profundidade que tipo de solo é encontrado, para você conseguir ter uma ideia de até qual profundidade você vai ter que
furar uma estaca, digamos assim, para você conseguir buscar o solo firme. Ou se você nem vai precisar de estaca, você com uma tesourada você consegue resolver o problema. Então essa é a importância da investigação do solo. Depois que você escolheu o lugar que você vai construir, você conheceu o solo. Não você, mas o profissional que vai te ajudar, aquele engenheiro que você vai consultar. É preciso consultar um profissional. Seguindo aí o slide, pessoal. Então faça assim. Escolha o local a construir, baseado no passo a passo que nós vamos orientar agora, tá? Consulte um profissional engenheiro para orientações quanto à legalidade e à segurança da obra, bem como para desenvolver o projeto de fundação, arquitetura, elétrica, hidráulica e outros. O engenheiro, quando ele vai iniciar o projeto para você, com base naquela investigação do solo que você já forneceu para ele, então ele vai fazer uma série de projetos. Entre esses projetos, o primeiro projeto seria o projeto de fundação, né? Onde ele vai determinar, a partir daquelas características do seu solo, qual é o tipo de fundação que ele vai utilizar, né? Contrate com orientação de um profissional engenheiro, então, os serviços de uma empresa para investigação do solo. Então, já que você contratou um engenheiro que está desenvolvendo os projetos para você, que ele vai desenvolver, pergunta para ele, qual é a empresa que você deve contratar para fazer essa investigação de solo? Faça tudo com orientação dele. Fale ao seu engenheiro sobre suas preferências para que ele possa realizar o projeto daquilo que você idealizou. Você tem que falar do que você gostaria, do que você acha mais belo, do que você acha mais útil para você. É baseado nessa sua ideia inicial que ele vai fazer todo o projeto da tua obra. Finalizando os projetos, você vai ter que contratar um construtor, um pedreiro. E esse pedreiro, você vai ter que conversar bastante com ele. Então, reúna o seu projetista, esse engenheiro, com o seu construtor para um bate-papo técnico da sua obra. Essa interação é muito importante, né? É importante o técnico conversar com o construtor, alinhar alguns pensamentos, algumas decisões próximo de você, para que você acompanhe isso aí, saiba o que vai ter lá na tua obra, o que vai ter sustentando tudo aquilo que você sonhou, que você idealizou. Conheça o tipo de fundação que foi escolhido para a sua obra e quais os parâmetros utilizados. Então, conversa lá com o engenheiro. Bom, a partir da análise de solo que foi feita, do bate-papo que você teve aí com o construtor, diz para mim qual tipo de fundação que você vai usar, como vai ser a base da minha casa, como é que vai ser meu alicerce, né? As pessoas costumam falar de alicerce. Aqui você vai ver a diferença entre uma fundação e um alicerce. Esse é o objetivo, é te clarear essas ideias aí. Acompanhe a sua obra. Na medida do possível, esteja sempre lá verificando, observando o andamento, né? As entregas que estão sendo feitas, as medições que você vai acompanhar, né? Quer dizer, semanalmente vai lá ver o quanto foi feito, o que resta fazer, se ele está cumprindo a risca, o cronograma de obra que foi estabelecido pelo seu responsável técnico, pelo engenheiro. Isso é importante. Saiba então a diferença entre fundação. A fundação é a estrutura que transmite as cargas da sua construção, da sua obra, para o solo, para a parte resistente do solo, que vai sustentar toda a tua obra. Isso é uma fundação. Pode ser rasa, como sapatas, ou profunda, como estacas. Alicerce, né? As pessoas costumam falar o alicerce. Como vai ser o alicerce da minha obra? Alicerces são elementos estruturais, geralmente vigas ou blocos de concreto que fazem parte da fundação e ficam em contato direto com o solo. É a base da tua construção. Então, alicerce é um pedaço da fundação. Nem toda a fundação é chamada de alicerce, porém, todo alicerce faz parte de uma fundação. Existem fundações profundas, como estacas, que não são consideradas alicerce. Então, alicerce é aquela parte mais superficial da sua fundação. A parte que busca resistência lá no solo, ela não é o alicerce da tua obra. Tem pessoa que pensa que tudo que está para baixo da casa, afundado na terra, é o alicerce. Não é.
O alicerce é uma parte da tua obra, da tua fundação. A fundação é toda essa estrutura que você vê abaixo da tua construção, que vai buscar lá, às vezes em grande profundidade, a resistência do solo. Às vezes não é preciso ser uma fundação profunda. Às vezes uma fundação rasa já vai atender a necessidade da tua obra, que é o que a gente costumeiramente vê nos bairros de construções residenciais. Os tipos mais comuns de fundação que você vai ver por aí são sapata isolada, sapata corrida, radier, bloco de fundação e viga de fundação. E aqui nós vamos discorrer alguns exemplos para você. Quando você estiver vendo a sua obra ficando pronta, você já vai entender o que está sendo feito. Bom, primeiro, sapata isolada. É o tipo de fundação rasa que recebe a carga de um pilar ou coluna e distribui para o solo. Se você observar bem na ilustração, a sapata, essa sapata que está representada aqui está representada apenas uma sapata nessa obra, mas a cada canto, a cada pilar desse, existe uma sapata que não está representada aqui na ilustração. Mas a sapata nada mais é do que uma espécie de um bloco de concreto que não tem estaca. Ela busca a pequena profundidade e ela resiste a toda a carga da tua obra através dessa força que é exercida sobre o pilar. Outro tipo de fundação que nós podemos observar é a sapata corrida. É uma sapata como aquela anterior, porém ela não fica embaixo apenas do pilar, ela se estende debaixo de toda a parede. Então uma sapata corrida, ela pega de um ponto e segue até o próximo pilar. Ela não é interrompida, não são sapatas isoladas, é uma grande sapata. A outra muito comum de se ver em alguns lugares é o radier. O radier é uma espécie de... Ela é não só uma fundação e alicerce, porque além dela transferir a carga da tua obra para o solo, ela também suporta a tua construção ali. Ela não só transfere, como ela vai suportar toda a tua construção. Então ela é um alicerce e ao mesmo tempo é uma fundação rasa. É uma laje de concreto com ferragem, né? Concreto armado, que já sai os arranques dali, onde você vai construir toda a tua obra em cima dessa grande laje que vai ficar no chão, sem precisar de buscar com estacas em profundidade, tá bom? Então é uma solução para pequenas construções, né? O que a gente costuma ver muito por aí é esse exemplo aqui, né? São os blocos de fundação. Os blocos de fundação é quando o pedreiro chega lá na tua casa e ele faz um furo no teu terreno. Aquilo é estaca, eixo de concreto, e quando vai chegando mais perto da superfície, ele faz um caixote quadrado, coloca uma ferragem ali, né? Hoje o mínimo permitido por norma seria uns 60 por 60, e vai encher aquele quadradão, né? Aquela abertura ali de concreto, formando ali um bloco de fundação, né? Então, o bloco de fundação, ele parece com uma sapata, porém ele tem uma estaca que vai buscar em profundidade o solo firme, tá bom? Esse bloco de fundação, ele vai sendo interligado, né? Ele vai sendo interligado na tua obra toda pela viga baldrame. Uma viga baldrame vai ser uma cinta de concreto, né? Uma viga de concreto que vai pegar de um bloco de fundação e vai interligar até o próximo bloco de fundação. Então ela vai fazendo toda essa conexão entre os blocos de fundação. Isso é uma viga baldrame, né? É em cima dessa viga que você vai levantar a tua edificação, as tuas paredes, não é? Então toda a tua construção vai ficar apoiada em cima dessa viga baldrame, que vai transferir as cargas da tua obra para os blocos de fundação, que por sua vez estão transferindo toda essa carga através da estaca para um solo firme, um solo rígido, para que a sua edificação não sofra recalques e não venha aparecer aquelas fissuras, aquelas rachaduras inconvenientes quando você vê na tua obra, que atrapalha bastante e é difícil de resolver depois, tá bom? Então é importante você conhecer a fundação que está sendo utilizada na tua obra. Faça bem feito, faça uma vez só. Esse é o recado que a gente deixa para você antes de escolher o teu local. Então siga o passo a passo, né? Com esse passo a passo aí, você vai escolher depois
vai conhecer o solo que você vai escolher. Depois de conhecer aquele tipo de solo, você vai passar essas informações para o teu engenheiro, que a partir desses estudos aí vai projetar a tua casa. Uma vez concluindo os projetos daquilo que você idealizou, é necessário você fazer a interação entre o teu profissional e o teu construtor e acompanhar a obra. Então a ideia nossa nesse projeto de extensão era dar esse passo a passo para você, para que você não cometa o erro de fazer a tua obra sem antes investigar o solo, não é? É importante saber se o local é um local que alaga ou não, é importante saber se o local é documentado ou não, é importante saber se aquele zoneamento permite uma residência, um comércio que você pode querer abrir no futuro, é importante, mas mais importante de tudo isso é conhecer a topografia e o seu solo, e para conhecer o seu solo, você vai ter que contratar uma empresa que faça essa investigação. Com essa investigação na mão, sim, o seu engenheiro consegue projetar o que é melhor para você. Projetando o que é melhor para você, você vai ter uma vida mais tranquila para frente, vai conseguir comercializar a tua propriedade, vai ter mais facilidade de legalizar nos órgãos públicos a tua propriedade. Então, nós vamos encerrar por aqui o nosso projeto de extensão. Espero que ele tenha servido um pouco para abrir a tua mente sobre os tipos de fundação e os tipos de solo que você pode encontrar por aí. Obrigado e até a próxima.